Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ler o texto sagrado em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver, a partir do versículo 22, uma leitura até o versículo 26. Gálatas 5, do 22 ao 26. Então lemos assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós temos aqui uma palavra que ela é bem curiosa, que é a palavra fruto. Porque o texto não diz que são frutos no plural, mas no singular. Fruto do Espírito de Deus. Segundo a palavra, o Espírito de Deus produz o seu fruto. E quando o homem é o terreno adequado para o Espírito Santo habitar nele, esse homem também vai produzir o fruto do Espírito. Nós somos como uma árvore. A árvore, ela não precisa fazer esforço algum para ela gerar fruto. É da natureza gerar fruto. No tempo certo, essa árvore dará fruto. Assim é o cristão que está andando no Espírito Santo. Será como se fosse algo natural. Ele vai gerar os frutos pela presença e pela obra e pelo produzir dessa obra que é do Espírito Santo em nossos corações. O Espírito Santo foi dado à igreja, toda a igreja, o corpo de Cristo tem o Espírito Santo. Agora nós podemos ter muito mais do que apenas ter. Nós podemos ser possuídos do Espírito Santo. E tudo aquilo que envolve na sua abrangência esse fruto do Espírito será uma realidade vivenciada em nossa experiência de vida, no nosso dia a dia, na convivência com as pessoas e diante do Senhor, será uma realidade a produção desse fruto em nós. E quando falamos do fruto do Espírito, estamos falando de um fruto que tem uma ordem de expressões que representam a grandeza desse fruto. E quando eu digo isso, estou falando das facetas que esse fruto produz na alma e na vida do cristão. Então, falando do fruto do Espírito, estamos falando do amor, e é o amor de Deus. Estamos falando da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da fé, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. São partes desse fruto do Espírito. É a diversidade que há nesse fruto. Você, cristão, tem o Espírito de Deus e você poderá ter a grandeza desse fruto como algo da sua vida. Deus quer fazer isso para o seu bem. Quando nós lemos um texto como esse, nos confronta porque nós achamos que nós estamos em uma desvantagem, no sentido de que estamos renunciando. Mas eu digo a vocês, em primeira mão, com base na Bíblia, que quando nós renunciamos por amor ao Senhor, a nossa vida, em rendê-la para o Senhor, o ganho será nosso. Porque o homem não tem amor pela sua própria condição, esse amor que abrange toda a expectativa de uma vida. O amor do ser humano é um amor condicional. Amamos por quê e para quê.
Mas esse amor, como fruto do Espírito, é um amor com a vista de Deus, porque Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. Então ele garante que esse amor dele se manifestará em nós, na condição de cristãos, e nós seremos os primeiros beneficiados por esse amor. Porque se olharmos as virtudes mencionadas aqui no texto, nós lemos, a base de toda essa virtude está o amor. Tudo o que nós vamos falar aqui, como sendo partes desse fruto, é na verdade, e tem na verdade como base o amor desse fruto do Espírito, que é a primeira manifestação que uma pessoa que está em Cristo recebe. Então quem está em Cristo perceberá na sua própria vida, na sua própria existência, algo que vai transformá-lo. Eu digo que vai condicionar. O que é uma coisa condicionada? É uma coisa regulada por uma natureza. Ou seja, a sua natureza não será apenas a sua. Sobre a sua natureza estará a natureza do Espírito de Deus, que vai produzir por ação divina em você essas qualificações que transformará todo o seu coração e todo o seu modo de ver, de pensar e de ser. E você será feliz, portanto, tendo essa condição. É um privilégio, irmãos, termos o amor em nosso coração. O cristão precisa buscar e precisa receber do Senhor esse amor. O cristão deve orar assim: Senhor, eu não tenho amor, mas eu quero amar. Porque é estranho uma pessoa cristã não gostar de uma outra pessoa, delimitar pessoas conforme o seu pensamento egoísta, no sentido de amá-las. O cristão autêntico ama. Ele pode discordar do comportamento, ele pode discordar de ideias, ele pode discordar do tipo de vida que a pessoa leva, mas ele amará a todos como o Senhor ama. Eu não amo, diz o Senhor, o pecado. Está escrito na Bíblia. Mas eu amo o pecador. E o cristão que tem o amor de Deus, ele consegue perceber a vida a partir desse amor que é capaz de amar a todos. Então, o cristão bíblico, o cristão que anda com Jesus, o cristão que anda no Espírito Santo, ele será esse cristão que perceberá uma grandeza do amor. É como se Deus derramasse, ele derrama de fato o amor em nossas vidas. Imagine você. Você está ali, vamos colocar numa percepção de oração. E você ora assim, diz: Deus, eu quero amar como o Senhor ama. E você pode imaginar você mesmo conduzindo uma jarra cheia de algum tipo de líquido, e você poder despejar sobre qualquer superfície ou pessoa. Seria Deus colocando na sua cabeça, naquele momento de oração, como que uma jarra cheia do amor, Ele de fato derramar sobre você. É isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. A igreja precisa estar revestida desse amor. Há uma tarefa para a igreja, há um trabalho para a igreja, e a igreja só poderá realizar esse trabalho se ela estiver cheia desse amor, que é o amor bendito, que é obra e fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E aí temos a alegria. A alegria é como o salto do coração que está cheio de paz. A alegria é o resultado da paz. Que paz é essa? Porque o mundo fala de uma paz que é circunstancial. Mas Jesus fala de uma paz que é sobrenatural. Ele disse: eu dou, a minha paz vos dou. Que paz é essa que Jesus nos dá? Ele está querendo dizer que Ele dá uma paz que nada, absolutamente nada, será capaz de romper dentro de você. Ou seja, você pode ter lutas, dificuldades, perdas, angústias, mas a paz que Cristo te dá, ela vai saltar com uma alegria dentro do seu coração. Então, Deus pode permitir que um cristão perca filho, perca esposo, marido, perca bens, perca saúde, mas uma coisa Jesus não permitirá que o cristão perca, se ele estiver no Espírito: a paz, que lhe dará a alegria, que saltará dentro do seu peito, dentro da sua alma, dentro do seu coração.
Acredite, há uma paz de Deus em você, que independente desse momento que você está vivendo, que eu considero nesse contexto ser um momento de luta, de dificuldade, essa paz vai frutificar dentro de você em alegria. A outra coisa que é importante é a própria paz, considerar que essa paz, Jesus disse sobre essa paz, no contexto de dizer que a culpa e a condenação não ocupará mais a nossa mente, nem o nosso coração. Porque essa paz é o cancelamento da condenação. Essa paz é reconciliação. Essa paz é o homem encontrar justificação diante de Deus. Esse homem condenado, livre da condenação, simplesmente pela bondade de Deus, que torna a paz na relação deste indivíduo agora reconciliado com Deus Todo-Poderoso. E o texto fala de longanimidade. O que é isso? Paciência. Nós precisamos ter paciência quando passarmos por tribulações. Irmãos, nós estamos com os pés sobre a terra. É inevitável que em algum momento nós passemos por tribulações. Não há ninguém que passe nessa terra que não viva um tempo, um momento de tribulação, e temos que aprender a lutar essa guerra no Senhor. Significa que você vai ter que ter paciência, para em lugar de você se irritar até contra Deus, porque afinal de contas, para muita gente, Deus é aquele Deus que não pode falhar com você, numa concepção de que quem está em Deus não pode sofrer tribulação. É um erro teológico, é um erro de interpretação da Bíblia. Deus permite nessa vida a tribulação, e Deus quer que você passe com paciência. Você já parou para pensar em Jó? A Bíblia fala que Jó teve paciência. O que Jó perdeu tudo. Só não perdeu a vida. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, e tudo aconteceu no estralo de dedo. A Bíblia diz que Jó teve paciência. E nós passamos uma tribulação de uma semana, de um mês, de um dia, e nós ficamos escabelados. Mas é cristão, é bíblico, que tenhamos paciência em meio a um tempo de tribulação, sabendo de que outros irmãos também passam por tribulações, e que no tempo certo Deus vai socorrer você. Haverá um escape, haverá uma saída para a sua vida, para você que espera, para você que confia no Senhor. Deus não deixará você sem uma resposta. A benignidade é fazer o bem. Olha que coisa oportuna. Deus quer que nós recebamos isso dele e façamos isso com os outros. O bem que eu quero para mim é o bem que eu preciso fazer para os outros. Inclui-se a bondade. A bondade, eu vou dizer, o bem seria o perfil da ética espiritual. A bondade seria a realização horizontal, a relação com o próximo de forma mais direta. Há uma história linda que o Dr. Clausto contou, e que eu pedi a ele autorização para contar aqui também. Ele, em uma de suas falas, ele contou a história de um menino. Esse menino estava vivendo uma temporada em uma cidade de praia, portanto estava na praia. Em determinada manhã ele levantou, e andando na orla daquela praia, ele observou que na areia estava uma quantidade muito grande de estrelas marinhas. E ele viu aquela situação porque durante a noite a maré trouxe, e no retorno elas ficaram na areia, porque o lugar delas é o mar. Então aquele menino, numa ação voluntária de bondade, ele começou a pegar aquelas estrelas e jogá-las no mar. E fazendo isso numa sequência, porque o sol nasceu e começou a secá-las, e a consequência é que durante o dia elas deveriam morrer por conta do sol, que seria escaldante, e não era da natureza delas viver fora da água. E aquele menino começou a jogar aquelas estrelas de uma em uma dentro do mar. E um adulto está aproxima e fala: menino, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou devolvendo as estrelas ao mar. E o adulto disse: você já olhou a quantidade? Tem milhares de estrelas, você não vai conseguir fazer isso. Aí ele pega uma estrela e joga no mar. Na vida dessa eu faço a diferença, na vida dessa outra eu faço a diferença. Então ele começa a jogar conforme as suas forças as estrelas dentro do mar.
Sabe, irmãos, existem atitudes que nós não vamos mudar o mundo, talvez. Mas é um dever nosso, como cristãos e como igreja, fazer atos de bondade. E nós temos a motivação certa, porque nós não estamos contribuindo para a nossa salvação. Nós estamos fazendo o ato de quem é salvo. Então, se Deus permitir na sua vida situações onde você tenha que jogar estrelas no mar, ainda que pareçam infinitas, e ainda que você não vai conseguir atingir o alvo máximo, não deixe de ser oportuno. E faça bondade para com aquele que precisa. A vida será assim conosco. E nós precisaremos estar com o nosso coração aberto nessa direção. A mansidão mencionada não fala de você ser aquela pessoa molengão, moleza. Não fala disso. Está falando de você não se irritar. Você não reclamar diante de tempos de tribulação. A fidelidade fala de você reagir sempre com lealdade ao Senhor. Independente de como está o seu dia, de como está a sua vida, de como está a sua situação, seja leal ao Senhor. Isso vai somar numa coroa de glória lá na frente. Domínio próprio. Como precisamos falar de domínio próprio? Porque o domínio próprio é algo necessário que Deus já deu por natureza a todos nós. Mas o Espírito Santo, ele vai nos capacitar de forma sobrenatural a exercer um domínio próprio ainda maior. E o que é isso na prática? O domínio próprio fala de você estabelecer limites. Nós precisamos estabelecer limites para toda a nossa vida, irmãos. Temos que saber até onde podemos ir. Isso fazemos com o dinheiro, isso fazemos com até mesmo nossos desejos, nossos apetites. E fazemos isso com uma regra de vida, que será um muro que vai nos proteger de consequências. Que quem não estabelece limites para si, ouvirá o que não deseja ouvir. Nós precisamos, irmãos, entender que a vida tem regras. E nós precisamos, então, promover para nós mesmos limites que nos tornem mais adequados a essa demanda que a vida, que não tolera o erro, traz para nós. A outra questão que o texto traz é de justiça. Nós precisamos saber o nosso direito. Aliás, as pessoas sabem muito bem o seu direito, só não sabem reconhecer o direito do outro. Mas o cristão precisa ser justo, então ele tem que reconhecer também o direito do outro. É fácil apontar o meu direito, difícil eu reconhecer o direito do outro. Mas a Bíblia ensina que o cristão precisa adotar o princípio da justiça. A outra questão é usar de misericórdia. Eu digo, é uma frase que até que eu ouvi: nós estamos muito abertos para receber, mas nós não estamos abertos para dar. E nós, como cristãos, precisamos reparar nossa vida conforme esse fruto de Deus, que aponta que os cristãos precisam servir e servir sempre. A outra questão que eu considero importante é da humildade. O que é ser humilde? É reconhecer a sua condição, é saber o seu lugar, é saber que o que Cristo fez por nós é muito grande e que a única coisa que deve ser o nosso orgulho é o Senhor. O cristão não deve se orgulhar do carro que tem, do diploma que carrega, da empresa que tem, ainda que tenhamos que cuidar de todas essas coisas. A coisa que o cristão deve levar com orgulho, isso vai materializar numa forma prática e bíblica de se viver, é de ter o Senhor como seu único Deus poderoso, exaltado e salvador. Nós precisamos pensar assim, porque o mundo está cheio de pessoas egoístas, vaidosas, orgulhosas, e a igreja não é o mundo. A igreja está no mundo físico, mas a igreja não é participante do mundo do pecado. Portanto, temos que buscar no Senhor essa condição de humildade. Eu fico tão feliz quando eu vejo Jesus vindo ao mundo, como estamos nessa semana próxima, ou nessa semana falando do nascimento de Jesus, reconhecer que o próprio nascimento de Jesus demonstra muita humildade quando ele vai
e nasce numa manjedoura e é filho e criado numa condição bem humilde. E que todas as ações de Jesus para com o próximo foram ações e reações de uma pessoa que tem humildade no seu coração. Temos que ser humildes, irmãos. Se queremos o Senhor, temos que ser parecidíssimos com esse Senhor. Isso é bíblico, isso é cristão. Eu conheço gente importante, viu? Que se fosse sem Deus, talvez nem falasse comigo. Mas a única coisa que eu percebo dessas pessoas, graças a Deus por isso, é que elas são humildes de coração. São acessíveis. Já conheci cantor gospel, graças a Deus por isso. Famosíssimo. Não foi famoso um ano. De quando começou a carreira, foi famoso, morreu famoso. Mas pensa numa pessoa acessível. Sem nenhum tipo de vaidade. Você pode chegar, falar, pedir uma oração, pedir um abraço, e a pessoa tem uma reação como se conhecesse você e fosse seu amigo. Isso é humildade. Humildade deve ser uma prática notória da igreja do Senhor Jesus. O perdão, ele deve ser unilateral. Você não precisa esperar que alguém te peça perdão. Perdoe logo. Lembra que Jesus, nunca ninguém, quando esteve na terra, veio até Jesus, pediu perdão a Jesus, mas ele foi perdoando todo mundo. Essas pessoas que marcam as pessoas são ditadores. Essas pessoas que esperam a oportunidade de jogar na cara alguma palavra contra alguém, são pessoas marcadas pelo ódio. São pessoas vingativas. Fique longe desse espírito. Nós somos de Deus. E toda a nossa aparência, em realidade de prática, tem que ser conforme Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns resultados importantíssimos será para as nossas vidas se vivermos o fruto do Espírito. E uma delas é uma vida feliz, mais feliz. Porque quando você ama, exemplo, você é feliz. Porque ninguém é feliz pelas coisas que possui. É feliz pelo coração. Então, quando o seu coração é cheio de amor, você vai ser feliz. Você terá felicidade. Eu percebo que as pessoas que amam mais, elas são mais felizes. Eu percebo que as pessoas que amam mais, elas se sentem mais realizadas com o pouco que têm. E o contrário, são pessoas infelizes, que apesar da fama, do dinheiro e do poder, são pessoas horríveis. Tem pessoas que, se você conviver com elas, você vai perceber que são pessoas horríveis, porque elas não amam. Portanto, a sua vida não terá motivo de felicidade. Quer ser feliz? Ame. Outro ponto importante, para você ter uma vida vitoriosa, é você saber que vida vitoriosa é o pecado não ter domínio mais sobre você. Isso é estar em Cristo. E você está acima da lei de Moisés. Como é que estamos acima da lei de Moisés, que é o padrão moral e ético mais evoluído do Antigo Testamento? Porque a Bíblia aponta que o amor é maior que a lei. Então, quem está no amor, no fruto do Espírito, é maior que a lei. Outra expressão que podemos usar aqui é de liberdade. O que é ser liberto? É ser livre de ser dominado pelas obras da carne. Porque as pessoas que são dominadas pelas obras da carne, elas não têm vontade própria. A vontade que elas acham que é própria, na verdade, é uma vontade conduzida. É uma vontade direcionada por uma natureza carnal e até diabólica. A outra ponta desses resultados é a vida. Porque o toque de Deus em nós aponta em nosso espírito a eternidade. O crente não é só abençoado para essa vida. Ele é tocado para a eternidade. E essa eternidade é o ápice de toda a grandeza daqueles que são perceptíveis da presença e do poder operante do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que está nos preparando para esse grande momento de vivermos a eternidade eternamente com o Senhor. Agora, pastor, como eu posso produzir tal fruto do Espírito Santo? Você tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Se você não permitir, se você não desejar, ele não fará esta obra.
Essa obra é preciso ter permissão sua, para Ele operar e dimensionar toda a grandeza dele em você, todo o fruto dele em você. Então, ande no Espírito, diz a palavra. O que é isso? Andar no Espírito é você sintonizar-se com o Espírito Santo. Vocês percebem como vocês ficam ligados, geralmente, quando vocês estão no templo? Se vocês levarem isso para o dia a dia de vocês, vocês saberão o que é sintonia com o Espírito Santo. Vocês vão viver uma plataforma espiritual muito acima do que a que vocês vivem, talvez, no caso de alguns, no dia a dia de vocês. Que sim a percepção do dirigir do Espírito Santo. Porque o crente que está em sintonia com o Senhor, ele vai sentir-se dirigido completamente pelo Espírito Santo. Mortificar os feitos do corpo. O que é isso? Modificar as ações do nosso corpo não é você fragilizar o seu corpo por sanções aí, para impor ao corpo um castigo que traga como resultado desse castigo uma limitação das ações pecaminosas do corpo. Isso não é bíblico. Não é bíblico você fazer penitência, flagelos, porque o corpo é instrumento da alma. Então, se a alma não for tratada, o corpo, você pode machucar, você pode tirar um membro, o desejo pelo pecado será o mesmo. Então você faz o seguinte, você entrega a sua vida ao Senhor. Deus vai curar a sua alma, Deus vai tocar o seu espírito, Deus vai tocar a sua alma, e isso dará a você a condição que você busca para você ter a plenitude, de ter o dom, de ter a presença e a direção do Espírito de Deus. A outra questão é você compreender a vontade do Senhor, não é ter conhecimento, é você viver, é você praticar essa vontade do Senhor. A outra questão é você se encher do Espírito Santo. O que é encher do Espírito Santo? É deixar-se transbordar-se do Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Esse transbordar fala do enchimento. Imagina um vaso que você enche de água até ele derramar. Exatamente isso que o Espírito de Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer tomar o lugar a ponto de você, não ser mais você, mas Ele, te cobrir completamente. Isso é ser possuído do Espírito Santo. Isso é estar adequadamente cheio do Espírito Santo. E por fim, estar habilitado na palavra. A palavra é uma grande semente. Lembra que eu falei da árvore? Então a palavra é a semente que vai germinar e vai transformar você numa árvore que no tempo certo, essa árvore vai dar os seus frutos. Queira ser essa árvore, onde o Espírito Santo produzirá a sua vontade. Eu quero deixar 2 pontos de consideração sobre uma aplicação para as nossas vidas. Claro que teriam outros pontos, mas 2 me chamam muita atenção, eu queria deixá-lo aqui para você. Na verdade, é na forma de uma pergunta. Você tem sido manso diante das tribulações? Se a sua resposta for sim, você está bem com o Senhor. Se não, você precisa buscar o fruto do Espírito. Porque a disciplina do Senhor, ela vem na vida de todos. E a forma de você reagir a essa disciplina, porque a disciplina será sempre para o nosso bem. Mas as pessoas reagem à disciplina do Senhor de diversas maneiras. Então, quando o cristão demonstra irritabilidade diante da disciplina do Senhor, ele não é manso de coração. E ele precisa pedir a Deus o fruto da mansidão. A outra questão é a paz. Você tem paz? Existe paz em seu coração? Alguém já disse que a paz é o juízo que mede se nós estamos bem ou não com o Senhor. Porque quando a pessoa perde a paz, ele pode não estar no Senhor. Como eu disse, Deus permitirá muitas perdas na vida de um cristão, mas não vai permitir que o cristão perca a sua paz. Eu fui moço, hoje estou já na minha idade. E falo como Davi: nunca vi um justo, nem a sua descendência, a ficar sem a paz.
Quem está no Senhor tem paz. Independente do que você está vivendo, você pode requerer do Senhor. Se você é do Senhor, paz. Ele te dará paz. E esse será um trono de louvor ao Senhor.